atiradores, bem-vindos ao ChumboCast, o seu videocast de tiro de pressão. E hoje, dia especial nesse ChumboCast. Olá, amigos do tiro de pressão, é isso daí, vamos falar sobre a nossa diversão. Olá, pessoal, dia especial hoje no ChumboCast. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o Leonardo do canal Shurer e eu vou te falar uma coisa. Toda vez que o Charles vem com essas coisas que a gente não sabe o que é, porque a gente não sabe o que é esse dia especial do Charles, eu fico realmente com medo. Vamos lá, 3 coisas. Primeiro, cara, eu sempre tenho medo do Leonardo falar amigas, juro pra vocês, cara. Não tem a menor chance disso acontecer, Charles. Segundo, tem a menor chance disso acontecer. Se vocês notarem o fundo, ela tá gravando direto da cozinha. E terceiro, hoje, sábado, dia 3 de abril, Sim. Aniversário do Rondon. 5, tô louco, 5 de abril. Parabéns, Rondon, feliz aniversário. Obrigado, como presente de aniversário, você vai fazer esse episódio do ChumboCast. Pode começar. Olá, pessoal do tiro de pressão aqui no ChumboCast. Vamos fazer esse episódio, então. Que seja assim. Deu aquela engasgada, tipo assim, filho da mãe, que presente é esse? Não, eu não vou fazer isso com você, não, mas feliz aniversário pra você, Rondon. Obrigado. Gente, o Charles tem dessas, cara. Pois é, eu fui igual quando a gente era criança que montava na bicicleta que dava aquela patinada pra sair. Aquela patinada pra sair. O Rondon já começou um lado do cérebro dele. O que eu vou fazer aqui agora? Mas vamos lá. Gente, vamos. O que acontece? Então temos notícias aí, o negócio tá ficando feio aí no cenário comercial internacional. No Brasil, a gente já tem aqueles problemas que a gente sabe, né? Inflação, aumento de preço, impostos, não tem mais de onde tirar imposto e eles estão querendo colocar. Isso já ferrou com as nossas comprinhas no AliExpress. Essa semana o Rondon até ele viu aí, a gente teve uma live especial na quinta-feira passada sobre lunetas. Se vocês não assistiram, assistam. Que o AliExpress nem luneta tá mandando mais pro Brasil, cortou luneta, mount, isso acabou, não sabemos se vai voltar e quando vai voltar. E essa semana a gente teve uma notícia vinda lá dos Estados Unidos da América, o nosso amigo Trump lançou aí um punhado de tarifas aí, tá rolando uma guerra tarifária internacional, ele colocou tarifas de importação para vários países e inclusive para a China. Nos Estados Unidos, que importa, cara, 300% de coisas e muita coisa da China, eles colocaram, foi 25%, né, Leonardo? Ai, Charles, eu não tô acompanhando. Se não me engano, foi 25% de tarifa sobre tudo que vem na China, eu acho que é isso. Mas, enfim, era uma tarifa e para tudo. Então, lá eles já estão esperando aumento de preço. E na China, a China já está também passando aperto, porque se diminuir, os Estados Unidos, como um dos maiores, se não me engano, é o maior parceiro comercial da China, na hora que diminui lá, a China o crescimento da China também vai dar aquela chulapada, né? Leonardo Schutter, você que é economista como eu. Aí o cara vai falar assim, Leonardo, mas o que tem a ver o Trump ter elevado a taxa de aumentado a taxa de importação para produtos chineses? O que isso vai afetar na minha vida enquanto atirador de pressão brasileiro? Nossa, Charles. Bom, primeiro que você teima que eu sou economista, eu não sou economista, apesar de atuar na área, eu não sou economista. Daqui a pouco o Corecon bate aqui na minha porta. Mas, Charles, tem vários aspectos aí que influenciam. Primeiro que os Estados Unidos é o maior mercado consumidor do mundo, então isso vai diminuir o fluxo de produtos chineses para os Estados Unidos e, obviamente, isso afeta toda a dinâmica de preços dos produtos. Tá? Tem uma tendência para que baixe preços nos produtos chineses, mas ao mesmo tempo a gente nunca sabe qual vai ser as respostas dos outros países, então isso gera uma grande insegurança, porque
existe hoje no mundo uma expectativa de uma grande guerra fiscal, né, entre os países. E essa grande guerra tributária, aí, vamos dizer, pode afetar toda a dinâmica de preços no mundo inteiro. E aí o problema se torna o seguinte: os países vão acabar tendo produtos que acabam confinados no seu próprio território, esses produtos acabam tendo aí uma queda de preço dentro intraterritorial, mas ao mesmo tempo a tendência é que vários produtos subam de preço também em muitos países. E para nós, aqui no Brasil, a gente já sabe que numa eventual guerra de preços com os Estados Unidos, nós vamos acabar tendo uma série de insumos, principalmente. A gente importa muitos bens dos Estados Unidos, mas também insumos que vão subir de preços. E isso vai afetar também os nossos custos internos, numa eventual guerra comercial com os Estados Unidos. Que é o caso, por exemplo, o Lula está falando em aumentar impostos sobre as importações americanas também, em contrapartida e tal. Isso vai aumentar o custo dos insumos, por exemplo, agrícolas no Brasil, que muitos são importados dos Estados Unidos. Vão aumentar preços de insumos na produção de carros, insumos na produção de eletrônicos que são comercializados na Zona Franca de Manaus. E o aumento desses insumos, obviamente, vai repercutir no nosso bolso. Então, há uma grande chance de que nós tenhamos aí um aumento do risco econômico muito sério no país e também um aumento de preços, né, decorrente dessa guerra. Isso tá vendo, gente? Tem tudo a ver. Num primeiro momento, né, Rondon, pode haver uma queda de preço, pessoal, isso é bom para o Brasil, mas depois... tanto, né? Olha, Charles, existem vários cenários que podem acontecer. Eu vou abordar aqui um deles rapidamente, que, por exemplo, no início do século passado, teve a Grande Depressão. Teve uma crise econômica e a Grande Depressão. Pode ser que venhamos a acontecer isso também. E esses dois grandes aí, que é o produtor China e Estados Unidos o comprador, analisando por esse lado, uma das possibilidades é que os Estados Unidos, colocando essa taxação, como o Schutter falou, vá vender menos para lá. As pessoas que precisam nos Estados Unidos, que têm condição, vão continuar comprando, mas as que não tiverem mais condição não vão comprar mais, então vai cair. Na China, com certeza, tem um estoque muito grande. Enquanto esse estoque existir, pode ter certeza que o preço vai cair para o resto do mundo inteiro. Mas a pergunta é, e depois que esse estoque acabar? Exatamente. E continuar a produção? A produção, eu não sou economista, o Charles e o Schutter conhecem um pouco também de economia. O que acontece? Na produção industrial, se você tem demanda, tudo corrobora para o preço cair. Se você não tem demanda, se você fabrica menos, tudo corrobora para o preço subir. Então, eu acho, levando um pouquinho adiante o que o Schutter falou, que inicialmente o preço vai cair, depois vai subir bem mais do que estava antes. Então, isso vai realmente afetar o mundo inteiro, não só no tiro de pressão, mas também no tiro de pressão, porque nós sabemos que, para não dizer 100%, 99,9% de tudo que é fabricado para o tiro de pressão vem da China. Então, nós também estamos incluídos nesse infame gráfico de preços que deve acontecer. Mas, como eu falei, é apenas uma abordagem, não sei se ela vai ser a que vai acontecer no nosso futuro. E aquela história, né, gente? Empresas chinesas, porque como os Estados Unidos é o maior mercado consumidor, e também a Europa tá tendo uma diminuição aí, porque os Estados Unidos cortou muito dinheiro enviado para a Europa. Então, muito produtor chinês vai começar a pôr o pé no freio, vai começar a diminuir produção, porque o Brasil importa bastante coisa, mas é uma fração do que importa os Estados Unidos. É a mesma coisa, né, Ivanilda? Por exemplo, se você, na época que antecede, por exemplo, você trabalha num restaurante, uma rede de restaurantes, na época que antecede, por exemplo, a época que começa a chover muito, ou que é época que você mora na região praiana, que é época que começa a fazer muito frio, o próprio restaurante diminui estoque, diminui a atividade, porque sabe que não vai ter gente para consumir tudo isso, né? Exatamente, Charles. Por exemplo, agora nesse processo aqui,
que finalizou o verão e entrou a baixa temporada, o que acontece? Corte de gastos. Na minha cozinha, teve que ser cortado um funcionário. E, então você precisa, aí a gente precisa se adequar à baixa temporada. Por exemplo, agora vem uma temporada de chuva, não chovia o ano, desde que começou o ano, né? Nós já estamos em abril, não tinha chovido. Ontem praticamente foi o primeiro dia de chuva, então já vai cair o movimento, os turistas deixam de vir, é cidade de turista. O que acontece? Você vai ter que diminuir estoque, comprando pouco, o pouco que você compra vai subir preço, e isso a gente já está sentindo desde que acabou o verão. Coisas aumentando muito de preço, muito. Então, tudo que se acontece fora reflete dentro do país tranquilamente. A gente vê isso por um produto que todo mundo me vê tomando, ó. Café. Gente, é um absurdo o valor. E por aí vai, os cortes de funcionário, alguma coisa assim, tenta remanejar, não tendo, infelizmente, a gente tem que estar tirando. Então, é uma situação delicada que não só empresas de restaurantes, mas o comércio geral, todo mundo já fica em alerta. Com o que está acontecendo agora, o alerta vai dobrando, porque a gente não sabe como vai chegar as importações. Então, todo mundo mais em alerta ainda e, infelizmente, nesse meu ramo, a forma de economizar e o cliente não sofrer é diminuindo mão de obra. Paciência. Mas vocês já têm notado, né, gente, que uma coisa o Rondon deve estar de olho. O Rondon fica de olho nessas coisas também. Começou aquele movimento já, né, Rondon, que a gente sabe o que isso indica. O pessoal começando a vender equipamento, né? Anúncios de arma usada tá aumentando. Tem muito anúncio de arma usada. E até passei uma para o shooter aqui, uma relíquia que me passaram aí. Cada dia que passa, são várias pessoas que chegam para mim e falam: olha, eu estou vendendo esse meu equipamento, estou vendendo aquele outro meu equipamento. Isso daí reflete muito bem essa situação, Charles. E vai ficando preocupante, né, ô Leonardo? E também aquela história, os importadores devem estar de orelha em pé, né? Porque aí o importador fica naquela sinuca de bico. Ele antecipa compras para se resguardar, mas ele também não sabe se vai vender aqui, mas se ele não antecipa a compra, ele também depois pode pegar preços maiores, que produção menor, o preço tende a ser maior, né? Charles, os cenários de instabilidade, de risco, em geral, não são bons, né? Então, eu acho que muito dos problemas que a gente vai enfrentar dizem respeito ao risco, porque as pessoas tiram o pé. E não só quem está importando, mas quem está comprando também. Eu aposto que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo hoje estão com o pé atrás com a economia, estão segurando recursos, estão evitando gastar, porque os preços estão subindo, principalmente os preços básicos, né? E a insegurança do que vai acontecer com o mundo nos próximos 5, 6 anos é muito grande. E aí a gente não sabe exatamente se a gente pode gastar, se não pode, se está seguro, se a gente precisa ter reserva, se não precisa. Muda toda a nossa estratégia de prioridades. Então, eu acho que o risco econômico ele realmente leva a uma redução dos mercados, principalmente os supérfluos, que é o caso do tiro de pressão. Por mais que as pessoas falem, tiro é supérfluo. Ninguém atira, não está no nosso rol de coisas principais. Você vai escolher, se você tiver que pagar alguma coisa, primeiro você vai pagar a sua comida, depois as contas da sua casa, depois a escola dos filhos, você vai pagar o que der para pagar, entendeu? Das coisas importantes, para depois, se sobrar dinheiro, você fazer a parte da sua diversão, que é o tiro. E o tiro é supérfluo, é um supérfluo caro. Então eu acredito que muita gente também está puxando o freio por conta disso, por conta dos riscos econômicos. E isso afeta o mercado de usados bastante também. Porque conforme o pessoal precisa de dinheiro também, vai colocando as armas no mercado, e como está todo mundo segurando o pé, a tendência é que o preço no mercado de usados também caia. Ivanilda, você sente isso aí, porque, por exemplo, eu estava conversando com a Ivanilda essa semana,
ela tá planejando ir no clube de tiro amanhã, domingo. A gente tá gravando no sábado cedo. O clube de tiro fica longe. E você tava falando dos gastos que você parou para fazer a conta que você vai gastar para ir atirar, né, Ivanildo? Exatamente. Para eu poder atirar hoje, eu teria que estar indo de Uber. Então, assim, para eu passar um dia no tiro, eu teria que passar o dia inteiro no clube. 57 para ir, para voltar, nós estamos falando de R$114 de Uber. Então, aí você começa a colocar a conta. Você vai atirar quanto? Normalmente, a última vez que eu fui lá, tem 2 semanas, eu usei 1,5 lata de chumbinho. Então, você vai botando na sua conta a despesa que você tem para você poder estar aí no clube. Porque não justifica você ir para ficar 1 horinha, quando você está sem carro próprio, né? Que é o meu caso nesse momento. Então, você começa a fazer umas contas e avaliar. Vale a pena disponibilizar ainda? Não vai valer a pena? Está chovendo. Lá, nós temos uma área coberta. Espera aí. Tela cinza. A Evanilda coleciona a tela cinza. Meu telefone está quebrado, a tela. Então, tipo assim, você tem que estar avaliando todo esse gasto até para você poder estar indo treinar. Eu preciso verificar o equipamento. Na próxima semana agora já é o torneio lá em Pindamonhangaba. Então, eu tenho que estar vendo se está tudo ok com as carabinas, a Spring, a PCP, a M25, tudo. E você fica naquela sinuca, cara, a despesa que eu vou ter para um dia de treino parece brincadeira, mas é a despesa que eu tenho de sair de Cabo Frio até chegar em Pinda de ônibus. Então, é muito alto. E aí, até quando? Você olha aí a gasolina, olha tudo, tá tudo muito, e assim, galopante, né, Charles? As coisas vão subindo, assim, galopante. Impressionante. Então, quando tem oportunidade, igual a gente teve recentemente de comprar uns chumbinhos mais baratos, tem que correr atrás e comprar, ver, tentar achar, igual eu estou procurando alguém que vá no clube, para poder fechar um grupo, poder ir juntos, todos no mesmo carro, para ver se consigo, assim, reduzir custos. Então, a gente tem que começar a fazer aquele joguinho. Como o clube é longe, é um clube de fogo, é o CT50. Então, é um clube mais voltado para armas de fogo. São poucas pessoas de pressão que frequentam lá, torna-se até mais delicado conseguir fechar uma equipe para estar indo junto e automaticamente reduzir gastos. Então, assim, a gente começa a avaliar. Então, praticamente, dependendo de como for, é mais um torneio que acaba indo sem treinar. Então, vamos ver até onde a gente vai parar. Ô, Rondon, esse aperto financeiro é aquela história, né? Gera um certo desânimo em muitos atiradores. Começa ali pelos atiradores que têm menos disponibilidade financeira para gastar com tiro de pressão. Aí o cara já vai ficando meio frustrado, né? Ele quer atirar, ele quer usar um equipamento melhor, ele quer usar um chumbo melhor, ele quer atirar mais vezes e ele tem que se limitar por conta de uma restrição financeira. Isso traz para ele um certo desânimo, uma certa frustração, e isso acaba sendo. Acaba contaminando os outros atiradores, né? Porque aquele cara já vai ficar meio desanimado. Aí aquele desânimo, ele vai passando, né? Aí você vê nos grupos de vez em quando aí uma época que começa um pessoal mais desanimado e aquilo ali vai passando para o pessoal que tem até uma condição um pouco melhor, mas mesmo assim é uma condição que já vem deteriorando, todo mundo está sentindo a deterioração do poder de compra. Isso aí acaba contaminando essa frustração, então acaba gerando. Você concorda comigo que gera um clima de desânimo no tiro de pressão? Sim, Charles, concordo plenamente. E eu até citei agora há pouco a Grande Depressão do século passado. É, de certa forma, também uma depressão que vai contaminando as pessoas vão perdendo o gosto. Mas olha, Charles, nesses vários anos que a gente participa aqui das lives, e até antes mesmo eu era só ouvinte das lives, e não tinha Chumbocast na época, mas, enfim, o que eu quero dizer, nesse mundo do tiro de pressão, que eu já estou há um bom tempo,
eu sempre verifiquei que tem pessoas que vão e vêm, vão e vêm. Algumas pessoas vêm, ficam um tempo, vão embora para sempre. Outras vêm, vão, depois acabam voltando. E tem aquelas que vêm e ficam definitivamente. Então nós temos vários tipos de pessoas. E eu te digo, nessa situação de depressão que nós estamos entrando, nós estamos falando aqui hoje, eu acredito que só aquelas pessoas que realmente têm paixão, que têm gosto pelo tiro de pressão, que vão ficar. As outras, a grande maioria, eu acho que por motivos de necessidade financeira, necessidade da família, porque é aquela coisa, você que tem família, na hora que aperta, você tem que se desfazer daquilo que pode te dar grande prazer, mas é aquilo que menos vai estar ajudando a tua família. E nós sabemos que nisso daí entra o entretenimento, que no caso nosso é o tiro de pressão. Então, realmente, Charles, isso daí acaba contaminando as outras pessoas, porque uma pessoa entra nessa depressão, começa a falar, começa a reclamar, a outra, não, eu também estou nessa situação, entra também naquele clima, naquela energia ruim, baixa, e como que é aquele negócio, uma laranja podre apodrece a cesta inteira, algo assim, né? Então, infelizmente, é uma verdade. Mas nós temos que lutar, pessoal, nós temos que fazer de tudo para poder passar por esse momento, continuando nesse esporte maravilhoso que é o tiro de pressão, que eu tenho certeza que quem está assistindo aqui gosta bastante. Leonardo, tem que colocar a Melissa, que ela saiu para tomar aguinha. Tem que voltar ela aqui para a cesta dela. Mas então, Leonardo, você está enfrentando um pouco desse desânimo, não necessariamente por falta de dinheiro, você tem uma condição financeira melhor, mas ainda assim você está sentindo isso, né? E então você está tendo que trabalhar mais, você está tendo gastos grandes, o Leonardo está numa fase ótima de construção de casa, que é a parte de acabamento, então é coisa dando errado, é gasto a mais. Aí é aquela história, pressão de trabalho, pressão de familiar, pressão de grana, tudo isso vai desanimando. Você mesmo falou que está um pouco desanimado, esse ano você começou um pouco desanimado no tiro, e até o próprio cenário do tiro desanima um pouco. Como é que você que está um pouco desanimado com o tiro, o que você diz para quem está como você? Charles, eu acho que é momento. Eu já passei por isso. Da outra vez foi por uma questão de saúde, né, que eu me afastei do tiro. Dessa vez é falta de tempo mesmo, porque é uma sobrecarga enorme. Eu tenho para mim que eu posso tirar o pé, mas parar é mais difícil. Eu tenho tentado atirar de vez em quando, você sabe, mas o tempo é que está complicado. Eu estou trabalhando muito, eu estou trabalhando de manhã, tarde, à noite, final de semana, quase todos os finais de semana, né? Até comentei com o Charles, por ter trabalhado muitos finais de semana, eu tive uma compensação essa semana aí de 2 dias, foi nossa! Ótima troca, trabalha 10 finais de semana e tem 2 dias. 2 dias de folga, não foi uma troca boa, mas vamos dizer o que temos para hoje, né? Mas foi um momento assim, que eu consegui dar uma parada, uma descansada, mas foi complicado, cara. Está aí num ritmo absurdo. E é lógico, né, Charles, é o que você falou, acabamento é o nome disso tudo, né? Acaba com você, com o seu dinheiro, com o seu humor, com a sua paciência. É o acabamento de tudo, né? Essa desgraça. E o tiro tem que ter, por ser qualquer coisa, tiro, futebol, jogar xadrez, fazer crochê, o que você quiser. Você tem que estar com a cabeça uma sintonia certa para você aproveitar, né, Leonardo? Sim. E é uma coisa assim, eu acho que o pior, Charles, é a soma dos riscos. Porque assim, queira ou não, você falou assim, eu tenho uma situação financeira mais confortável. Sim, eu tenho uma posição, graças a Deus, profissional relativamente boa, tá? Mas, minha esposa também, graças a Deus. Mas, cara, o risco está muito alto. Se você olhar economicamente, a gente não sabe o que vai ser de amanhã. Eu olho toda hora pro dia de amanhã e fico pensando, cara, será que ainda vai ter esse fluxo de dinheiro? O que eu preciso fazer para estar protegido? O que eu preciso fazer para garantir, por exemplo, que minha filha não vai ficar sem escola?
que eu preciso fazer para garantir que a gente vai conseguir pagar as contas, entendeu? Então, é uma coisa que está sempre martelando na cabeça. E quando essas coisas começam a martelar na cabeça, você, obviamente, fecha a fronteira do gasto. Por exemplo, eu parei, eu tô sem. O Rondon me mandou a maravilha que ele falou, né? Uma arma que eu estava querendo, eu tinha falado para ele que eu estava querendo. Mas o que eu te falei, Rondon? Cara, agora, mau momento. Mau momento que eu tô segurando. Arma certa no momento errado. No momento errado. Hoje, cara, eu tô numa situação assim que eu prefiro não gastar, eu prefiro não colocar meu dinheiro em nada disso. Eu falei, o último lote de chumbo que eu comprei, pra você ter uma noção, foi em novembro. Tô segurando. Entendeu? Por quê? Porque eu não quero ter que gastar ao longo desse ano. Eu tô realmente preocupado com a situação econômica. Eu não sei como vai ser, eu não sei se os preços vão disparar, a inflação tá aí numa pressão enorme, né? Quem tá comprando comida aí no supermercado sabe do que eu tô falando, né? Sabe que hoje em dia qualquer 3 sacolinhas de supermercado você deixa 500 conto, entendeu? Então, isso pesa nas decisões. E além disso tudo, ainda tem a sobrecarga de trabalho que afeta muito. O pessoal deve ter visto aí que eu tô meio sumido dos grupos, né? Às vezes eu converso um pouco com o Charles, converso um pouco com o Rondon. O Rondon também tá meio sumido dos grupos por causa disso, né, Rondon? Tá na mesma situação que eu, trabalhando que nem um camelo, entendeu? Não é? Tá pesado. Então, assim, a gente tá tentando, Charles, a gente não quer largar. A gente gosta do esporte. Tanto é que eu já saí uma vez por problema de saúde e voltei. A gente gosta do esporte. Tem gente que não, tem gente que a hora que larga desanima. Eu não, meu problema é realmente, eu queria ter tempo para poder sentar e atirar, queria ter a segurança financeira para não ter medo de gastar com arma, mas hoje a questão de segurança financeira e tempo estão pesando muito. E eu acho que não é só para mim, eu tenho conversado com muita gente que está passando por uma situação bem parecida. E eu não me lembro de outro momento nos últimos, desde 2014 para 2015, que foi a crise Dilma, né, que aconteceu algo muito parecido. Desde aquele momento, eu não me lembro de uma situação parecida com essa, cara. Que as pessoas estão sem tempo e sem dinheiro nesse nível que eu tenho visto o pessoal comentar. Ivanilda, você que mora em Cabo Frio e frequenta o cenário do tiro de pressão de Pindamonhangaba, de São Roque, algumas centenas de quilômetros e várias horas e noite no ônibus. Como é que você faz para manter a tua animação para fazer isso? Porque, por exemplo, eu tô a 3 horas de Pindamonhangaba, 3 horas de São Roque. Você tá uma noite de ônibus. Você, para participar, você tem que sair do teu trabalho, pegar um ônibus 9 horas da noite para chegar às 7 horas da manhã. Além do gasto maior, né? Como é que você faz para se manter animada para participar? O que te motiva a continuar gastando teu tempo e gastando teu dinheiro para participar de um cenário de tiro de pressão tão longe aí de Cabo Frio? Muita gente falou, Ivanilda, para que você vai viajar? Por que você não participa de torneio, de campeonato aí ou no Rio de Janeiro? Charles, tipo assim, a gente sempre busca algo. Todo mundo sabe, né, que eu me separei tem 1 ano. E eu fui buscar algo que me completasse, que me fizesse feliz. E o tiro, ele te proporciona isso. Ele te proporciona um autoconhecimento. E realmente eu gosto muito do tiro. É algo assim que eu não imaginei que teria na minha vida hoje. Se você falar, pô, mas você também curte pedalar, você também curte remar, é diferente. Se eu tivesse que escolher entre os 3, pedalar, remar e atirar, com certeza atirar. Você vai tão longe. A gente tem que estar onde a gente se sente bem, onde a gente se sente acolhido, com pessoas que vão te instruir para que você continue evoluindo e não desista. Quando você encontra um local em que ali tem várias pessoas
que estão para poder fazer você crescer, tanto como pessoa, como atirador, te passar conhecimento, te passar informação, pronto, achei o lugar certo. A minha maior motivação, que eu penso assim, semana que vem estou indo, né? A minha maior motivação é o quanto eu vou aprender mais e o quanto isso vai me fazer crescer e o quanto talvez eu, como mulher, possa estar ajudando a outras pessoas também. O gasto ele é grande. Graças a Deus eu tenho meus apoiadores, porque eu vou ser muito sincera. Se eu não tivesse os outros 500 para poder me apoiar, os outros 500 é a rede de restaurante que eu trabalho com eles arcam com todas as minhas despesas de passagem, seja um ônibus, 2 ônibus, quantos forem, para ir e voltar, não teria como eu estar indo. E tem todos os apoiadores aí, anônimos e não anônimos. Eu recebi 10 latinhas de chumbinho, querido apoiador. Eu tenho os apoiadores aí que estão todos, que todo mundo já sabe que me apoiam. Tem você, Charles, que é um grande apoiador, o Léo Rondon. Então, assim, são as pessoas que te motivam também e que te mostram que vale a pena você continuar seguindo. Então, vale a pena cada hora, principalmente quando eu consigo pegar medalha, né? Aí eu volto ainda, pô, tá vendo como valeu a pena? Então, no próximo é com esse objetivo, de ir, de tentar ser melhor do que foi anterior, tentar passar isso para as pessoas, um pouco do conhecimento que você tem, um pouco do conhecimento que você sabe, não tão na prática, mas teórico, que eu acho que uma coisa complementa a outra, e é não deixar o tiro morrer, e o que motiva também é conseguir falar para todas as mulheres que a gente pode tudo. Basta a gente querer. Financeiramente quase quebrada, mas bora atirar. Porque atirar é o que importa. Rondon. Pra gente encerrar a live. A live não, a gravação. Porque não tá sendo live, tá sendo gravação. Você tá longe, você tá em Goiânia. Você tá igual, eu falei, o Rondon tá parecendo o pai do Cris. Tem 2 empregos, está trabalhando em 2 empregos atualmente. 12 horas por dia de trabalho. E você não está tendo disponibilidade, você até quer vir participar aqui do que acontece no Mané Vinagre, dos desafios lá em Pindamonhangaba, mas para você tem a questão do custo maior, muito maior, o Rondon não tem essa, vamos dizer assim, essa meia facilidade da Ivanilda de vir de ônibus, ele tem que vir de avião, senão ele não, o tempo, né, de deslocamento é complicado. Por enquanto, você não tem o tempo para poder fazer isso. Você tem até o dinheiro, você não tem o tempo. Como que você se mantém motivado? Olha, Charles, a gente que tem um certo tempo de vivência em todos os sentidos, né? A gente entende que você querer, às vezes, não é você poder, que é o caso que você acabou de citar aí sobre mim. Então, nós temos que ter autocontrole, nós temos que ter paciência para que o momento certo, que a situação certa, né, que tudo corrobore para que aquilo aconteça. E vai acontecer. Eu tenho certeza disso, que vai ter uma situação que vai dar tudo certo e eu vou estar aí com vocês novamente participando. Mas até lá eu tenho realmente que ter paciência. E nisso, eu não deixo de atirar, eu atiro aqui com amigos, inclusive até nosso amigo Gil, que sempre está assistindo as lives aí, ele me apresentou um pessoal ali de um campo de airsoft, e eles já iniciaram esse processo, né, esse procedimento. Eu vou estar ajudando eles a transformar um pedaço lá em pista para tiro de pressão. Então, isso vai poder até ajudar a Goiânia e a região aqui a ter vamos dizer, espaço de tiro de pressão para o pessoal poder atirar. Então, em relação a atirar, eu tenho já a condição aqui de estar com vocês, ainda não tenho, mas eu tenho autocontrole. Não sei se foi o Ivanildo ou o Schutter que falou isso, mas a gente tem que ter realmente autocontrole para poder saber passar
por essas situações difíceis, que nós não vamos ter tudo aquilo que nós queremos. E isso, nós podemos observar, vem com o tempo. Isso daí é a experiência acumulada que nós temos que vem com o tempo. Então, é um aprendizado que todos nós temos que ter para poder realmente continuar praticando o tiro de pressão. E antes de terminar a live, deixa eu chamar a atenção de vocês para 2 coisas que vão acontecer nos próximos 7 dias e que valem a pena vocês participarem. Uma delas, você pode participar de qualquer lugar que você esteja do Brasil, que é uma live muito especial que a gente vai fazer na quinta-feira dessa semana, que vai ser no dia 10. É uma live, não é especial, ela é super especial. Nós vamos falar aqui, muito se fala de união do tiro de pressão, nós vamos falar da união mais importante do tiro de pressão. Não é essa união, como é que se diz, da boca para fora, não. É a união que, se não tiver esse tipo de união, não tem tiro de pressão que vale a pena. Então, quinta-feira, não perca, live Doa Quem Doer, tá ok? E teremos também, no final de semana que vem, para quem puder participar, teremos lá em Pindamonhangaba o torneio Pinóquio de tiro de pressão, em homenagem aí ao mês da mentira, 1º de abril, dia da mentira. Então teremos o torneio Pinóquio de tiro de pressão, provas de papel, 10 metros, 25 metros, mira aberta em pé sem apoio, WRABF, bench rest com carabina Springer com luneta, tiro apoiado. Domingo que vem, dia 13 de abril, a partir das 8h30 da manhã, lá no Espaço Mané Vinagre, em Pindamonhangaba. Estão todos convidados. E a gente se vê no próximo Chumbocast. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.